Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você vai estar vendo este vídeo, mas eu tô muito feliz de ter a sua companhia por aqui. E hoje eu vou comentar as minhas impressões sobre esses primeiros dois jogos do Brasil sob o comando de Arthur Elias. É, a seleção feminina ganhou o primeiro jogo de 1-0 com o gol de Debinha no final do jogo. E o segundo jogo perdeu de 2-0, né? Foram dois jogos bem diferentes. Eu falei um pouquinho sobre o primeiro jogo no outro vídeo. E eu vou tentar linkar ele aqui. Estou aprendendo ainda a usar o YouTube, então linkarei. Vou dar meu jeito. E, bom, o primeiro jogo, ele foi bem interessante. A maneira como o Arthur colocou o time. A maneira como começamos a jogar com 3 zagueiras. Nesse outro jogo agora, no segundo jogo, a gente também começou com 3 zagueiras. Mas as estatísticas são completamente diferentes. Tá? Eu vou estar olhando um pouquinho para baixo em alguns momentos, porque eu vou trazer alguns dados comparativos, porque eu acho que é importante e fundamenta um pouco a minha sensação sobre a diferença entre os dois jogos, mas é importante dizer que esse é um início de trabalho. Esse é um início de trabalho da comissão técnica, esse é um início de trabalho de Arthur Elias enquanto técnico internacional, né? Ele era o técnico do Corinthians, técnico extremamente vitorioso, o mais vitorioso do futebol feminino nacional. E ele tem todos os seus méritos e claramente uma equipe não se forma em uma data FIFA para treinar e em uma data FIFA com 2 jogos. Então, é encontrar os problemas que foram percebidos ao longo do caminho, ao longo desses 2 jogos, e encontrar como eles vão ser resolvidos. E eles são, na minha visão, complexos, principalmente quando a gente trata do ataque. Se a gente pegar o primeiro jogo do Brasil, nesse primeiro jogo do Brasil a gente teve um total de 16 finalizações. 16 finalizações, a gente teve 16 finalizações, tivemos 5 escanteios. Deixa eu só confirmar isso. Isso, 5 escanteios. E foi bom, assim, né? A gente, dessas 16 finalizações, 9 foram no gol. Então, assim, um número bom. E uma delas foi o gol. A gente conseguiu ganhar de 1-0. No segundo jogo, tivemos apenas 8 finalizações. Veja bem, no primeiro jogo a gente teve 16 finalizações. No segundo jogo a gente teve 8 finalizações. Dessas 8 finalizações, 2 foram no gol. A gente diminuiu consideravelmente o poderio de ataque do time. E isso é muito preocupante, porque no primeiro vídeo eu comentei com vocês que algo que eu esperava que fosse, que a gente conseguisse ver uma progressão do primeiro para o segundo jogo, que foi muito gritante, era a tomada de decisão. Então as jogadoras precisavam entender quando passar a bola, o tempo que passar a bola e tomar decisões mais acertadas dentro de campo mesmo. Então, se você vai fazer um cruzamento, você tem que entender onde estão as jogadoras que deveriam estar dentro da área para receber aquele cruzamento. Se as jogadoras não estão lá, não faz sentido você fazer um cruzamento. E o Brasil ontem pecou pelo mesmo ponto. Quando conseguiu chegar, que vocês viram que foi metade das vezes, a gente teve metade das finalizações, e inclusive a gente não teve ontem nenhum escanteio. Eu tô gravando na quarta-feira, dia 1º de novembro, então o jogo foi ontem. A gente não teve escanteios. No primeiro jogo, a gente teve 5 escanteios. Então isso quer dizer que no primeiro jogo, as alas estavam subindo mais e fazendo com que o jogo ele acontecesse também pelas laterais. E no segundo jogo, 0 escanteios. Né? 0 escanteios, fomos anulados. O Canadá fez o trabalho de casa de entender como anular esse segundo jogo do Brasil, fazer a gente não conseguir jogar. Mas ainda sobre isso do ataque, é muito preocupante para mim que as pessoas não conversem. Ontem Richarlison trouxe um comentário na transmissão que foi muito pertinente. Ele, quando jogava de lateral, ele combinava com os jogadores
dizendo, olha, quando eu for até a linha de fundo, tu vai estar onde? Quando eu fizer um cruzamento antes, tu vai estar onde? Sabe? É conversar. Conversar. Entender onde os jogadores estão. No primeiro jogo, teve um momento em que Geise estava sozinho, até trouxe isso também no outro vídeo. O Geise estava só, e eu acho que era a Marta que estava com a bola. E a Marta não passou a bola. Ou era a Marta ou era a Luana. E ela não passou pra Geise. E o André Galindo trouxe que Geise olhou pro Arthur Elias e Arthur disse, da próxima, pede. Então, assim, a comunicação, ela precisa existir no time. Ela precisa existir para que o time funcione enquanto time. Porque ninguém vai jogar só. Ninguém vai sair com a bola da defesa, passar por todo o meio de campo, por toda a defesa adversária e fazer o gol. Isso não existe. Futebol é um jogo coletivo. E qualquer coisa que seja coletiva precisa ser conversada. Dito isso, tivemos escalações diferentes dos dois jogos. No segundo jogo, Arthur começou o jogo com a Gabi Nunes, manteve a Marta e começou o jogo com a Angelina. Isso, começou o jogo com a Angelina e a Yasmin no lugar da Tamires. Não acho que a Yasmin conseguiu cobrir tão bem ali a ala esquerda, mas quando o Tamires entrou, as bolas do Canadá nas costas dela estavam muito rápido. Podia ser porque ela estava cansada, que ela jogou grande parte do primeiro jogo, e o tempo, né, entre um jogo e outro foi pequeno, então por isso pode ter acontecido isso, mas ela estava levando as bolas ali nas costas e a zaga não estava descendo. A jogadora de meio de campo que deveria estar ali, que eu não consigo lembrar quem era agora, mas que deveria estar ali, não estava. Então eu vi um Brasil perdido. Eu vi um Brasil que teve uma quantidade de passes relevante. Agora, foram 512 passes, 81% de acerto desses 512 passes. Mas passe na defesa. Passe na defesa no meio de campo. Porque quando chegava no ataque, às vezes de ataque conseguia construir uma jogada legal de contra-ataque, mas tocar pro nada, cruzar pro nada, fica difícil. Então, acho que vai ser um desafio muito grande para Arthur Elias, porque as jogadoras não estão com ele 24/7, né? Não estão com ele o tempo inteiro, para conseguir resolver essa tomada de decisão do time da seleção brasileira. Eu acho que contra o Canadá é uma equipe que a gente já jogou várias vezes. É uma equipe boa pra gente jogar, pra gente entender a evolução, inclusive, da seleção brasileira ao longo do tempo e ao longo dos diferentes técnicos que tivemos. Mas é um pouco complicado. Nesse primeiro momento, eu acho que o ponto de maior atenção é o ataque. A defesa, a gente tem que entender como jogar bem com 3 zagueiras, né? Então, para isso, a gente tem que ter alas que vão descer o suficiente e rápido o suficiente para que esse esquema de 3 zagueiros funcione. Eu gosto muito do esquema de 3 zagueiros. Acho que funciona super. Mas, para isso, as meio-campistas têm que estar muito, muito bem entrosadas com as zagueiras para que a cobertura na zaga funcione. Então, para um time que faz muito cruzamento, por exemplo, contra um time, né, no caso, contra um time que faz muito cruzamento, se eu for jogar contra a França, né, fazemos todos contra a França, não vai rolar, porque as equipes europeias estão jogando entre elas. Mas se isso fosse acontecer, as nossas alas iam ficar extremamente desgastadas para poder subir para o ataque e para poder conseguir ajudar a cobrir na defesa. Então, são muitos detalhes que precisam ser ajustados. Esses detalhes vão ser ajustados ao longo do tempo, mas a minha primeira impressão que fica dessa data FIFA, desses 2 momentos, com o Arthur Elias, é que a gente precisa ajustar tomada de decisão e conversa, né? A gente precisa que as jogadoras conversem entre si, as jogadoras saibam onde a outra está, para que o jogo brasileiro realmente funcione, né? Para que o jogo brasileiro ele tenha a cara de jogo brasileiro, que a gente consiga ter um domínio efetivo
do meio de campo, né? Da posse de bola, que a posse de bola exista, mas não em uma zona que não vai adiantar de nada, porque e se a gente perder essa bola na defesa, aí que complica a nossa vida. Então, que a gente consiga que o trabalho ao longo desses meses, né, dessas datas FIFA e tal, e o trabalho interno da equipe, da comissão técnica encabeçada por Arthur Elias, seja de trazer uma tranquilidade para esses jogadores, de trazer uma ajuda nessa tomada de decisão dentro de campo, de fazer com que elas se conectem, que funcionem em conversa, porque isso vai ser fantástico para o dia a dia, a gente vai perceber muito. É um início de trabalho, como eu falei, não é para se desesperar. É futebol. Alguém ganha, alguém perde. Muitas vezes empatam também. Mas enfim, é um jogo. É um esporte. A gente quer mudanças e as mudanças não vão acontecer da noite pro dia. Mas alguns pontos devem ser levados em consideração. E para mim, um ponto mais importante nesse momento é essa falta de comunicação entre o meio de campo e o ataque da seleção brasileira. E eu gostaria de saber de você. Você assistiu os jogos? O que é que você achou? Quais foram os pontos positivos? Tiveram vários. Quais foram os pontos negativos? O que é que te chama a atenção? O que é que você acha que poderia ser trabalhado de melhor maneira agora para a próxima data FIFA? Deixa aqui para mim. E se tiver outro joguinho para assistir, comenta. Assista o jogo. Vou amar. Um cheiro.